Olá, estudantes do 7º ano. Bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa e literatura. Nessa videoaula vamos abordar um pouquinho sobre os contos, né? Vocês já são familiarizados com a leitura de vários contos, provavelmente já tiveram a oportunidade de conhecer contos de aventura, de mistério, contos que contam histórias narradas por diferentes autores, diferentes escritores. E esses contos, eles têm algumas especificidades que nós vamos trabalhar aí ao longo dessa aula. Essas características específicas deste gênero discursivo literário que nós chamamos de conto, precisam ser do conhecimento de vocês, né? Será que qualquer texto que conta um caos é um conto? Né? Provavelmente não. Por quê? Porque os gêneros textuais, eles são diversos e cada gênero tem a sua linguagem específica. Algumas características podem até ser semelhantes em alguns gêneros, mas existem algumas especificidades que nós temos que aprender para reconhecer. Então, hoje vamos trabalhar com detalhes este gênero textual que nós denominamos de conto, certo? Observem aqui que os objetivos consistem em fazer a leitura e a interpretação de um conto e identificar o tipo de narrador do conto. Então, quando se fala em gênero textual, só para a gente retomar brevemente o conceito, todos os textos que nós lemos, eles apresentam algumas características específicas que constituem o que chamamos de gênero discursivo, né? Gênero textual. E aí nós podemos classificar os textos tendo em vista as suas características, os seus elementos constituintes. Podemos classificá-los como sendo crônica, romance, poesia, notícia, reportagem e por aí vai. A gente vai aprofundar sobre a questão do conto enquanto gênero textual, né? E vamos trabalhar os elementos da narrativa. Vejam, o conto tem que ter um narrador. O narrador é a pessoa que narra. Ele que vivenciou, ele que viu os fatos acontecerem, então é ele que vai nos contar o que aconteceu, ele vai narrar os acontecimentos. E essa sucessão de acontecimentos dentro de um texto narrativo, dentro de um conto, nós chamamos de enredo. Então a palavra enredo se refere à sucessão de acontecimentos dentro do conto. E o narrador pode se apresentar em primeira pessoa, ou seja, ele participou dos fatos, dos acontecimentos, ou em terceira pessoa, né? Ele conta o que aconteceu com o outro, certo? Então, primeira pessoa tem a presença de um eu, que pode estar explícito ou implícito nas frases, né? Estava caminhando no domingo à tarde, estive ontem em tal lugar. Então, estive, você consegue associar que o sujeito só pode ser um sujeito oculto, eu, né? Às vezes ele não está explícito na frase, então nós chamamos de sujeito oculto, mas pela flexão verbal eu consigo identificar se esse narrador é em primeira pessoa ou em terceira pessoa, né? Se ele disse, estiveram ontem conversando, quem estiveram? São eles ou elas. Então o eu não participou. Então é um narrador em terceira pessoa, né? Eles ou elas se refere à terceira pessoa do plural, né? Ou estava, se referindo a ele ou ela estava. Temos aí um narrador em terceira pessoa, né? Então, terceira pessoa conta o que aconteceu com outros. Primeira pessoa participa dos acontecimentos, certo? Então, a gente, só para relembrar aqui, né? Vamos ler aqui esse slide. O que significa contar? O que significa narrar, né? São palavras aqui semelhantes, né? Do significado parecido, porque a gente pensa que narrar é contar uma história, né? E para narrar, nós temos alguns elementos. E quais são esses elementos da narrativa? O narrador, temos os personagens, o espaço, que se refere ao local onde aconteceram os fatos, o tempo, né? O tempo pode ser psicológico, de introspecção psicológica do personagem, mas pode ser um tempo externo, cronometrado, né? Possível de verificar no calendário também, né? E o enredo, que se refere a essa sucessão de acontecimentos dentro de uma história, dentro de uma narrativa. Então, vou convidar vocês para fazer comigo aqui a leitura de um conto. O conto da mentira. Todo dia, Felipe inventava uma mentira. Mãe, a vovó está no telefone. A mãe largava a louça na pia e corria até a sala. Encontrava o telefone mudo. O garoto havia inventado morte do cachorro, nota 10 em matemática, gol de cabeça em campeonato de rua.
A mãe tentava assustá-lo. Seu nariz vai ficar igual ao do Pinóquio. Felipe ria na cara dela. Quem está mentindo é você. Não existe gente de madeira. O pai de Felipe também conversava com ele. Um dia você contará uma verdade e ninguém acreditará. Felipe ficava pensativo. Mas, no dia seguinte, então, aconteceu o que seu pai alertara. Felipe assistia a um programa na TV. A apresentadora ligou para o número do telefone da casa dele. Felipe tinha sido sorteado. O prêmio era uma bicicleta. É verdade, mãe. A moça quer falar com você no telefone para combinar a entrega da bicicleta. É verdade. A mãe de Felipe fingiu não ouvir. Continuou preparando o jantar em silêncio. Resultado: Felipe deixou de ganhar o prêmio. Então ele começou a reduzir suas mentiras, até que um dia deixou de contá-las. Bem, Felipe cresceu e tornou-se um escritor. Voltou a criar histórias, agora sem culpa e sem medo. No momento está escrevendo um conto. É a história de um menino que deixa de ganhar uma bicicleta porque mentia. Então, vejam aqui que nós fizemos a leitura desse conto, estão aqui, né, as referências bibliográficas, escrito por Rogério Augusto, na Folha de São Paulo. Né, temos aqui um conto curtinho, então podemos chamá-lo de mini-conto, né, dada a sua estrutura, a célula dramática, ser bem breve, né, esses acontecimentos são passados para o leitor de uma forma bem sucinta, né, de uma forma bem objetiva. Então, temos aqui um mini-conto, né, com poucas células dramáticas, poucas situações acontecendo, mas que dá para o leitor captar e entender a globalidade da intencionalidade do contista, do escritor, né, do narrador aqui que contou essa história para a gente. Então, vocês sabiam que o conto que acabamos de ler, o conto da mentira, pode ser considerado um mini conto, como eu falei, né, pois trata-se de uma narrativa muito breve, curta, com pouca sequência de ações presentes no enredo. Então, o enredo é a sucessão de acontecimentos e aqui nós temos poucos acontecimentos, né? Para o leitor se inteirar aí da forma como esse mini-conto foi elaborado, já é possível ter uma noção da globalidade do que aconteceu. É, portanto, um mini-conto, né? O narrador é o relator dos fatos e ele pode aparecer em terceira pessoa, quando se refere a ele ou ela, né? Nesse caso, esse narrador observa o que aconteceu na casa do Felipe, o comportamento dele, e conta para o leitor um aspecto específico ali desse comportamento, né, e o que aconteceu em função desse comportamento dele, né, de ficar inventando coisas, contando mentiras, etc. Né? E esse narrador também, ele poderia ser em primeira pessoa, mas para ser em primeira pessoa, esse narrador tem que participar dos acontecimentos. Né? Então, quando ele menciona lá os verbos flexionados, tanto na primeira pessoa do singular quanto na primeira pessoa do plural, aí você sabe que o narrador participou dos acontecimentos. É um narrador ali protagonista em primeira pessoa, né? Por exemplo, se ele disser, estávamos todos sentados em volta da mesa quando tocou o telefone. Felipe correu atender. Então, temos um narrador aí em primeira pessoa. Por que eu sei disso? Porque o estávamos é a flexão do verbo estar na primeira pessoa do plural. Quem estávamos? É um sujeito oculto. Se a frase foi começada com a palavra estávamos, então esse sujeito está escondido, ele é um sujeito oculto. Eu só sei que esse sujeito é o nós estávamos, por conta da desinência número pessoal do verbo. Né? O finalzinho da palavra ali do verbo flexionado indica para mim a pessoa e o número. Né? Que pessoa estávamos? O nós. Que número que é esse? Ora, nós, primeira pessoa do plural e não do singular. Por que é a primeira pessoa do plural? Porque implica eu e mais alguém. Por isso somos nós. Então, se eu tivesse um narrador que mencionasse a possibilidade do nós ou do eu teria esse narrador em primeira pessoa que participa dos acontecimentos. Não é o nosso caso aqui, né? Porque a gente tem um narrador observador aqui que conta o que aconteceu com outra pessoa. Né? Então, ao contar o que aconteceu com outra pessoa, nós temos a presença de um ele
ela, que seria a terceira pessoa do singular, né? Ou eles ou elas, que seria a terceira pessoa do plural. Então, ele conta o que aconteceu, né, com uma terceira pessoa. Portanto, narrador em terceira pessoa, ok? Então, vamos para a primeira atividade, para sistematizar isso tudo que conversamos. Olha o fragmento do texto aqui, vamos ler. Todo dia, Felipe inventava uma mentira. Mãe, a avó está no telefone. A mãe largava a louça na pia e corria até a sala. A voz do narrador se apresenta em primeira ou em terceira pessoa? Explique. Então, esse é o momento de vocês treinarem a proficiência na língua escrita, treinando aí, escrevendo um parágrafo, uma frase ou duas frases, um pequeno parágrafo para treinar e para ilustrar que vocês conseguiram aprender, sistematizar aí a diferença entre narrador em primeira ou em terceira pessoa. Então, pessoal, essa estava fácil, que eu tinha já explicado, né, pormenorizadamente a questão da voz do narrador. Espero que vocês tenham conseguido captar e acertar essa questão, né? Então, a voz do narrador aparece em terceira pessoa, ele é apenas observador dos acontecimentos. Nós sabemos disso por conta da forma como o verbo aparece flexionado para o leitor, né? Todo dia Felipe inventava. Opa, quem inventava? Ele. O Felipe, esse ele é a terceira pessoa do singular. Lembram que para a gente reconhecer se o narrador é em primeira ou terceira pessoa, é bom a gente memorizar e tentar se lembrar dos pronomes pessoais do caso reto utilizados no momento que a gente vai conjugar os verbos. Então, os pronomes são eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Eu, primeira pessoa do singular. Tu, segunda do singular, e ele ou ela, terceira pessoa do singular. Já o nós implica a presença do eu e mais alguém.
né? Eu e mais alguém somos nós. Primeira pessoa do plural, portanto, deixa de ser singular. Né? O vós é a segunda do plural, a gente sabe que o tu e o vós não são recorrentemente utilizados no dia a dia na nossa língua portuguesa, mas eles existem, estão lá na norma culta e a gente precisa aprender. E por fim, depois do vós, vem o eles ou elas, que é a terceira pessoa do plural. Então, quando eu digo que o meu narrador está em terceira pessoa, ele está narrando o que aconteceu com outros. E ele não vivenciou, ele não teve essa experiência para contar. Ele conta o que aconteceu com terceiros, né? Se ele tiver tido a experiência, tiver vivenciado a situação, então esse narrador vai aparecer em primeira pessoa. Eu ou nós, certo? E eu sei disso por conta também da forma como o verbo aparece flexionado, né? No final do verbo a gente tem o que chamamos de desinência número pessoal, que identifica a pessoa que agiu sobre o verbo, né? A pessoa a quem se refere aí a flexão verbal. Então, todo dia Felipe inventava, ele inventava uma mentira, né? Na sequência, a mãe largava, quem largava a louça para sair correndo, atender, né? A mãe. A mãe é ela, né? Então temos terceira pessoa novamente, certo? Então, primeira pessoa, narrador participa dos acontecimentos, terceira pessoa, ele conta o que aconteceu com os outros, ok? Vamos para a segunda atividade agora? Então, mais um fragmento do texto, vamos ler aqui. É verdade, mãe. A moça quer falar com você no telefone para combinar a entrega da bicicleta. É verdade. Nesse trecho, por que o autor usou pra e não para? Mais um momento de reflexão sobre o texto e mais uma oportunidade para aprender a escrever. Então escrevam aí uma ou duas frases ou três, né, tentando dar conta de responder essa questão.
Então, pessoal, se vocês disseram que nesse trecho o autor reproduziu a fala do garoto e ao usar a expressão pra aproximou a escrita da oralidade, né? Acertaram. Qualquer resposta nesse sentido, parabéns. E vamos para a nossa terceira atividade. Nós temos aqui mais um fragmento e nesse trecho, por que a mãe de Felipe não acreditou nele? Um tempinho para vocês lerem atentamente a essa questão e responder. Então, a resposta poderia ser, né, afirmar aqui que o menino mentiu tantas vezes que, quando falou a verdade, a mãe não acreditou, certo? Então, nesta aula nós estudamos sobre conto, identificamos aí os tipos de narrador. Agradeço muito a participação de todos vocês e até breve.